uma live especial, né? Quando a gente fala de autoestima, é uma coisa que interessa a todos, é uma base de tudo que você for fazer na sua vida profissional, pessoal, relacionamentos, amizades, familiares e também amoroso. A questão da autoestima ela vai perpassar, e a gente precisa entender um pouco mais disso, né? As nuances, né? Tanto da questão da baixa autoestima, como também quais os benefícios dessa autoestima, né, elevada. E aí eu vou estar falando alguns pontos, né? Hoje, nesse dia de quinta-feira, eu separei para falar sobre assuntos de psicologia, saúde emocional, coaching integral sistêmico e também mapa de perfil comportamental. Então, assim, o que eu peço para vocês, né, que em algum momento vocês coloquem a visão de vocês, a opinião, talvez até experiência, compartilhando, para que a gente possa estar enriquecendo esse momento de aprendizados. E eu sempre falo que eu tô aprendendo junto com vocês, tá? Porque essa posição, né, me possibilita crescimento. Então, né, o assunto de hoje é sintomas de baixa autoestima, e é bom a gente se perguntar o que é autoestima. Eu falei em algumas lives nessa direção. Essa semana, né, no dia de terça-feira, junto com a Lorena, houve essa questão também da autoestima, e aí eu vou enfatizar, mas hoje eu vou caminhar, transitar por outros elementos, mas também da autoestima. Então a gente pensar o que é autoestima de verdade, né? A gente já parou, dizem que o dicionário é o pai dos burros, né? Mas eu digo que é o pai dos inteligentes. Então, o que o dicionário fala da palavra autoestima? É a qualidade de quem se valoriza, que está satisfeito com o seu modo de ser e também com a sua forma de pensar e sua aparência física. E também em relação à expressão, em relação à confiança, né, a confiança das suas qualidades. Então, assim, o dicionário ela traz essa definição, esse significado. Eu complemento essa questão da autoestima, a questão do respeito primeiramente de si, né, e o espaço do outro, essa questão de impor limites, você saber das suas necessidades, e no momento que você impõe limites, você também está tendo autoestima. E a gente vai ver em alguns pontos que essa questão da baixa autoestima, em alguns momentos pode provocar, Maria, seja bem-vinda, em alguns momentos pode provocar relacionamentos abusivos. Eu, em alguns momentos da clínica, eu ouvi isso, né, principalmente em relação a casal, né, tem essa questão do relacionamento abusivo. Às vezes a própria mulher ela se permite estar nessa posição, porque existe essa questão também que vocês vão entender bem, dessa questão da baixa autoestima. Então ela acaba aceitando, tomando alguns pontos como normal, e quem está de fora vê que não é tão normal assim. Há um excesso dessa outra pessoa. Então a gente vai entender melhor nessa live de hoje o que acontece, qual o processo mental e emocional que está por trás disso. Então, assim, quais são os sintomas de uma pessoa que está com baixa autoestima? Um dos pontos é a falta de confiança em si mesmo. Então, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, ela não tem confiança para fazer o que precisa ser feito no seu dia a dia. A tendência dela é sempre se esconder e não evitar fazer certos tipos de coisas. Uma pessoa, por exemplo, que talvez não goste de aparecer, de falar,
ela vai evitar fazer isso, né? Na escola, na faculdade, em casa, no próprio trabalho, ela vai ficar um pouco mais, né, mais na dela. Então, assim, são situações que ela acaba perdendo oportunidade na vida dela. Um outro ponto bem interessante é o medo da rejeição. Quem tem baixa autoestima, ela tá sempre com medo de ser rejeitada. Justamente ela no que ela pensa, né, no que ela vê, né, expressar opinião. Ela acha que se ela expressar opinião e a outra pessoa ela for de encontro àquilo, ela está rejeitando a própria pessoa. Uma pessoa com baixa autoestima também, ela tem uma tendência a ficar mais sensível ao que os outros, né, a questão das críticas. Ela tem a tendência a ficar mais sensível. Ela acaba se afetando muito mais fácil, né? Qualquer fala, qualquer coisa, ela já pode não se sentir à vontade, desconfortável. E aí, se for uma situação talvez de uma festa, uma situação de casa mesmo, ela vai ficar irritada, ela vai talvez deixar de falar com você ali naquele momento. Um outro sintoma de baixa autoestima é a timidez excessiva. Como eu falei anteriormente, essa questão da timidez, ficar mais quieta. Então, ela vai procurar se isolar mais, ela vai ficar mais, não vai interagir, a parte social ela vai evitar. Então, volta à questão, isso vai fazer ela perder oportunidades. Uma das coisas que talvez a gente possa pensar que, Luana, seja bem-vinda, uma das coisas que a gente pode pensar que não tem a ver com a autoestima, com baixa autoestima, é a questão do perfeccionismo. Quanto mais você é perfeccionista, mais você mais baixa autoestima você tem. Primeiro porque você tem vontade de controlar, né, as coisas ao seu redor, o que está. Então, quem tem essa vontade de controlar, talvez ela não tenha essa facilidade de lidar com algumas coisas. O perfeccionismo também é a questão de você não poder errar. Quem é perfeccionista não gosta de errar. Mas como é que você vai aprender se você não errar? Como é que esse processo de evolução, desenvolvimento vai acontecer se você não quer a todo custo não errar? Porque se você errar, Mônica, seja bem-vinda. Se você errar, talvez você mostre um lado, né, que talvez não seja a sua melhor versão. Né? E aí o que? Uma pessoa com baixa autoestima, ela não lida bem com esse outro lado, com esse lado que seria, a gente pode dizer, o defeito. Ela acha que se ela mostrar o defeito, as outras pessoas vão deixar de gostar dela. Então esse perfeccionismo é justamente nesse sentido. Quanto mais perfeccionismo, mais eu não quero mostrar. Então eu preciso, só que existe um outro revés. Quanto mais você mostrar esse outro lado, mais as pessoas se identificam com você. Porque as pessoas, nós, somos seres humanos e passamos por aquilo também. Então no momento que você se mostra ali, aquele defeito, você acaba se conectando mais. É diferente do que uma pessoa com baixa autoestima pensa, que vai se afastar. Pelo contrário, aproxima as pessoas, porque aí você tem a certeza que você é um ser humano. Um outro aspecto, né? Qual o outro aspecto do sintoma de baixa autoestima? É a questão da tendência à procrastinação e à preguiça. Então, se a pessoa ela não se vê capaz, ela por algum motivo no dia a dia, essa baixa autoestima é muito presente, ela
não tem confiança, ela vai o que? Deixar as coisas para depois. Ah, amanhã eu faço. Ah, vou para academia. Ah, na segunda eu vou. Então, assim, são uma série de questões que, como eu falei, essa pessoa acaba perdendo várias oportunidades. Outro sintoma de baixa autoestima é a questão da dificuldade de reconhecimento das próprias conquistas. Então, geralmente uma pessoa que tem baixa autoestima, ela tem a situação de vitória, mas ela não comemora, vamos dizer assim, com medo que aquilo o acabe logo. Talvez ela pense que ela fez mais do que a obrigação. Ah, aquilo é normal. E perde a chance de celebrar a conquista. Então, pegando esse ponto em relação à autoestima, então se você tem uma conquista, comemore, vibre, porque isso você está vibrando na alta autoestima, né? Vamos dizer assim, na autoestima positiva. E um ponto que é muito comum numa pessoa com baixa autoestima é a questão do hábito de se comparar com as outras pessoas. Ioná, seja bem-vinda. Quem é perfeccionista e a questão de se comparar, porque essa questão de se comparar é justamente sempre pensando que o outro é melhor, porque pelo fato do outro ser melhor, as pessoas gostam mais dessas outras pessoas. Isso é o funcionamento de uma pessoa que tem baixa autoestima. Ela olha para as pessoas, olha para a situação, ela fica sempre nesse processo de comparação, medindo isso, que as pessoas são melhores que ela e tal. E cada um é único no seu potencial, nas suas capacidades, na sua inteligência. Então, se você é único, né, seu DNA, a questão da impressão digital, não tem ninguém igual a você. Então, quando você começa a pensar nessa direção, né, você se sente mais confiante, mais seguro. E já a pessoa que tem sintomas de baixa autoestima está sempre nesse processo. O outro é melhor, o outro é que tem, o outro é que faz, o outro que é capaz, o outro que vence, o outro é sempre esse outro, e está sempre se comparando. E aí a gente entra em outro tópico, que é o que? Como a autoestima, a baixa autoestima, ela pode levar a relacionamentos abusivos, problemas de relacionamento. Então, quem tem baixa autoestima, ela vai provavelmente, ou ela vai produzir, ou ela vai buscar relacionamentos abusivos. Então vamos entender um pouquinho por que isso funciona, ou isso acontece. Um dos aspectos é que a pessoa ela não se sente merecedora. Então, no momento que ela não se vê merecedora, qualquer coisa para ela serve. É aquela coisa do pouquinho. O pouquinho é melhor do que nada. Então esse pouquinho é o que movimenta. Só que se eu fico preso só a esse pouquinho, aí eu posso perder a chance do algo maior. É aquela coisa do se arriscar, né? Uma pessoa, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Uma pessoa está ali num relacionamento que esse marido não valoriza, né? Essa mulher está nesse relacionamento, ele briga, ele, né, faz uma série de coisas e em nenhum momento agrada essa esposa, em nenhum momento. E só que ela tem um medo excessivo. Vitinho, seja bem-vindo. Ela tem um medo excessivo porque ela acha que se ela sair desse relacionamento, ela vai ficar sozinha, ninguém vai querer ela. Só que isso só tá na mente dela, não é a verdade. Mas isso acontece porque é o sintoma da baixa autoestima.
Ela prefere estar ali, estar com alguém, não estar sozinha, mas vivenciando tudo aquilo. Não é, às vezes não é consciente. Às vezes é o que? É de acordo com o que a pessoa vivenciou lá atrás, na infância, na adolescência, né? A relação com o pai, com a mãe, como foi esse afeto, esse amor em relação a eles. Então, esse ponto, né, nessa construção dessa autoestima é importante lá atrás, e aí vai refletir também nos relacionamentos. E aí ela vai, como é que tem, o que tem de consequência em relação a isso? Ela está ali num relacionamento abusivo e ela acha que os ataques dessa outra pessoa é normal, a questão do rebaixamento que essa pessoa pode trazer para ela acha normal, e a questão do, às vezes até violência física e verbal, vai achar normal. Então essa normalidade passa a tomar conta dessa pessoa, baseado nessa baixa autoestima. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham que é autoestima para vocês. Coloca aqui nos comentários, quem puder, né, compartilhar o que vocês já tinham como visão do que é autoestima. Coloca aqui nos comentários para que a gente possa eu ter uma noção, né, como é que está essa questão desse conceito, né, para cada um de vocês, da autoestima, que é importante a gente ter clareza, né, em relação à autoestima. Eu falei, né, em relação ao significado que tem no dicionário da palavra autoestima, e é importante a gente saber, né? Então coloca aqui nos comentários o que vocês acham em relação à autoestima, qual o conceito que cada um de vocês tem em relação à autoestima. Você sinceramente, você olhando para você, de 0 a 10, isso você não precisa falar para mim, mas de 0 a 10, como é que está a sua autoestima hoje? De 0 a 10, qual o número que você daria? Qual a nota que você daria? Você acha que você lida bem nos seus relacionamentos, né? A questão de filhos, questão conjugal, a parte de parentes, né? Amizade social, na parte do trabalho, você tem feito isso, você tem desenvolvido e sabendo lidar com essas situações? Será que no dia a dia você tem cultivado mais autoestima, né, positiva, ou mais baixa autoestima, ou a questão negativa? Como é que está essa autoimagem de você? O que você tem feito para cultivar, para elevar? Você tem parado para refletir em relação a isso? Como é que você está conduzindo a sua vida? De que maneira? Você tem sorrido, está sorrindo mais? Ou você está mais preocupada, talvez? Até mais triste, até triste mais? O que está acontecendo com você? Então, no momento que a gente começa a refletir algumas coisas, a gente tem a capacidade de começar a agir em direção da onde precisa. E aí vem um ponto importante: a autoestima baixa pode provocar problemas nos relacionamentos interpessoais. Quais seriam essas consequências ou problemas que podem acontecer, acarretar a partir da baixa autoestima? Primeiro ponto é tentar agradar todo mundo, ser a boazinha ou um bonzinho. Rosângela, seja bem-vinda. Essa questão de agradar, eu vejo muito isso, essa questão. Então isso é decorrente de uma baixa autoestima. Por que você precisa agradar tanto as pessoas? Será que você está buscando aprovação? O que está acontecendo? E se você disser não? No momento que você diz, em alguma situação, se você diz não para outra pessoa, você está dizendo sim para você. Você já parou para pensar nisso? O que você está precisando hoje? Mais de sim para você
ou não para você? Você tem dado mais não para você e sim para as outras pessoas? Então a gente precisa começar a refletir sobre esses pontos para que a gente comece a mudar, porque a autoestima, né, eu vou frisar bem, a autoestima é a base de tudo, o lado profissional. Às vezes você tem um potencial, um talento incrível, e aí você fica ali, meu Deus, as coisas não acontecem. Ou então a minha vida profissional eu não me sinto capaz. Ou então as pessoas ao seu redor falam que você é muito inteligente, é muito capaz, e você não vê isso. E esse não ver, o que de fato significa esse não ver? Será que você não se sente merecedor ou merecedora? Então, assim, um outro ponto em termos de consequência em relação a essas relações interpessoais da baixa autoestima é ter o sentimento de não ser suficiente, não ser capaz. E isso vai refletir nessas relações interpessoais, seja família, seja relacionamento. Às vezes reflete muito na parte amorosa. Uma outra coisa que reflete muito é a questão das escolhas de relacionamentos ruins. Né? Sabe aquela pessoa que sempre tem uma tendência a escolher relacionamentos ruins? Alguns falam, né, que é o dedo podre, né? Isso serve para mulher e para homem. Então, o que acontece nessa questão dos relacionamentos ruins? Ela acaba se sujeitando a tudo em relação a essa outra pessoa, que aí vai cair naquilo que eu falei. Ela prefere o pouco ali do que, se ela sair ali, se arriscar a ficar sozinha e sem nada. Sem nada. Ela fica ali. Então, vamos dizer assim, são migalhas, fica buscando migalhas ali naquele relacionamento. Mas por medo, às vezes, por medo que dessa baixa autoestima, existe um significado nisso, fica ali. Por isso que alguns relacionamentos, para você que está olhando de fora, parece lógico que não era para aquela pessoa estar mais ali naquele relacionamento, mas para ela ter uma função ali. Ela está o quê? Talvez com esses sintomas de baixa de autoestima. Ela precisa se resgatar, porque talvez ela está se afundando cada vez mais ali. E aí eu vou falar mais à frente, a gente vai entender um pouco essa questão de si e essa relação com o outro, que é bem interessante, que a psicanálise traz. Eu vou estar compartilhando com vocês. Então, assim, uma outra consequência em relação ao sintoma de baixa autoestima é a questão de ela tá, né, vira e mexe, essa pessoa, ela tá em situações onde ela é humilhada e também castigada. Ela é privada de alguma coisa ou de algumas coisas e é humilhada. Também na concepção, a gente vai falar da neurociência, da física quântica, a pessoa ela acaba criando situações para reforçar aquele sentimento. Nesse caso, a baixa autoestima. Então, uma dessas consequências é isso. Ela vai procurar estar em situações que ela vai ser humilhada, que ela vai ser punida. Um outro ponto importante, como é que, Julieta, seja bem-vinda, como é que a psicanálise olha, né, tem a definição de autoestima? A definição de autoestima para a psicanálise é um amor voltado a si mesmo. A gente fala em relação à autoestima que a primeira coisa para pensar em prática em relação à autoestima é se amar, é olhar para si, é se colocar em primeiro lugar, é se colocar na primeira da fila. Eu falei que as pessoas com baixa autoestima ela tem uma tendência a querer agradar a todo mundo. Mas eu costumo dizer, né, na parte da clínica,
que essa pessoa, eu falo assim, você pode começar a dizer não para essas pessoas. Você tem crédito na praça, porque essa pessoa boazinha, ela disse sim para todo mundo. Ela tem uma imensidão de crédito. Então, porque quando essa pessoa diz não, ela se sente culpada. Porque ela tem medo de ser ruim para outras pessoas. E engraçado que ela não tem medo de ser ruim para ela mesma. Mas tem medo de ser ruim para as outras pessoas. Então, são pontos que a gente for parar para pensar. É uma coisa, assim, quem olha de fora parece que é alógico, mas quando se fala de emocional, ela não segue muito a lógica, mas segue uma questão emocional profunda e inconsciente. E aí, partindo disso, né, dessa definição da autoestima da psicanálise, é um amor voltado para si, existe 3 diferentes oposição em relação, né, o que a psicanálise traz do amor. Existem 3 oposições. Primeira é o amor versus a indiferença. O segundo ponto é amor versus ódio. E o terceiro ponto é amar e ser amado. Esse primeiro ponto, que é o amor e indiferença, o que algumas pessoas, né, vão pegar um pouco de uma outra visão. Alguns falam que o inverso de amor é a indiferença. Alguns pensam que é o ódio. Mas se a gente for parar para pensar, quem sente o ódio ainda sente amor. Porque se essa pessoa ela não fosse significativa, ela ficaria indiferente. Então, o pior estágio de amor é a indiferença. Tem um livro que eu vou até indicar para vocês. Isso eu li pela primeira vez na minha adolescência, mas me marcou muito, tá? É um livro de Roberto Chiniachik. Ele é terapeuta, ele faz palestra pelo Brasil, é bem reconhecido ele. E o nome do livro é Carícias Essenciais, que ele fala o seguinte: é muito melhor uma pessoa talvez xingar o outro até o fato de bater, do que a indiferença. Porque o bater ou a questão do xingar é um estímulo. E o ser humano ele fica aquém, ele realmente necessita de algum estímulo. Para ele é um afeto. Quando se fala de violência física ou verbal, a gente é uma coisa que não é legal. Mas pegando esse ponto, Arthur, seja bem-vindo. Pegando esse ponto em relação a um estímulo, né, a ser humano, é meio ortodoxo, mas a mente ela tem um pouco disso. Então, assim, voltando a essa questão do amor e indiferença em relação à visão da psicanálise, é justamente mais ou menos isso, nessa questão da indiferença, a oposição. Então, se uma pessoa está indiferente, é uma pior coisa. Uma pessoa acaba sentindo de verdade. Não fala, não aparece, enfim, não tem estímulo nenhum. Aquela situação é a pior coisa. O ódio tem essa questão, né? Amor, a segunda situação, amor e ódio. Tem essa questão que eu falei, né? Em relação a esse ódio e amor, eles estão muito próximos. Então, se você vê uma pessoa com muito ódio de uma pessoa, de uma situação, é porque aquilo, de algum modo, ele é significativo, aquela situação ou aquela pessoa. E o amar, ser amado, né? Vai ter momentos
que a gente vai ser amado ou vai se sentir amado, tem outros momentos que a gente vai amar. E aí é bem interessante, a partir disso, identificar 3 situações que vão servir de base para essa questão da baixa autoestima, que a gente vai pensar em relação ao relacionamento amoroso. Então, a primeira situação é que investimos afetos a algo externo, né? E quando a gente investe nesse algo externo, a gente acaba perdendo a noção, ponto, do eu. E esse eu acaba perdendo a importância. Então a primeira situação, qual é a primeira situação? Eu direciono esse afeto para o externo e acabo perdendo, né, de vista o eu. Esse eu, ele acaba perdendo a importância. E nesse ponto nos perdemos. Sabe aquele relacionamento que você está ali muito tempo com ele e daqui a pouco você acaba não se reconhecendo. Você tem uma leve sensação que você perdeu a sua identidade. Então, se você está nesse sentimento, é porque você perdeu de vista esse eu. Você provavelmente está nesse outros ou nesse outro. Você está muito no externo. A segunda situação é a questão quando nos voltamos excessivamente ao eu. Então, quando acontece isso, isso acaba interferindo nessas relações ao redor. Pode acontecer ódio de si, pode ter agressividade, mas eu estou falando aqui de um nível mais acima, tá? Não que essa questão do eu, né, olhar para si, seja ruim. Isso já é um nível aqui já mais elevado. Então essa pessoa acaba vendo a si, porque se ela está excessivamente em si, ela acaba prejudicando essas relações externas. E aí acaba acontecendo o quê? Uma má imagem, má existência dela, ela começa a questionar uma série de coisas e ela começa um alto ódio dela mesma. A terceira situação é a questão que, quando deixamos de ser ativos em relação aos nossos afetos, passamos a ter uma dependência de opiniões e vontades, inclusive de alguém, inclusive de assumir uma posição em relação a nós mesmos. Então, quando você deixa de ser ativo em relação aos seus afetos, você acaba ficando dependente desse outro, dessas outras pessoas, opiniões, e você fica aquém que essa outra pessoa, que alguém assuma uma posição em relação a você, ou a situação. E aí o que acontece bem interessante nesse ponto, nessa terceira situação? Ser amado para você acaba sendo mais importante do que amar. Então, tem pessoas que estão nessa posição de querer ser mais amada. Viva a vida, dance, seja bem-vinda. Então, é importantíssimo que a gente volte a essa questão da autoestima. A baixa autoestima vai interferir nos relacionamentos amorosos, vai ter essa questão de relacionamentos abusivos, a pessoa vai passar por humilhação, por punições, né, a questão de falta de confiança, e vai achar tudo muito normal. E aí, como a gente trata esse problema? Uma das coisas que essa pessoa ela sente uma necessidade é de ser ouvida, né? Dar esse lugar de escutar.
Então, se você ou alguém que você conhece, que você vê que tem uns sintomas de baixa autoestima, esse lugar de escuta, se você fizer esse movimento, essa pessoa vai achar fantástico isso. Vai ser um momento importante para ela. Um outro ponto é ela ser vista além desses comportamentos destrutivos. Por que esses comportamentos destrutivos? Que eu relatei em relação, né? Medo de ser rejeitado, a rejeição, timidez excessiva, sensação de incapacidade, o perfeccionismo, tendência à procrastinação e preguiça, né? Dificuldade de reconhecer suas próprias conquistas, né? Hábito de se comparar, tudo isso é destrutivo. Então, é importante que você veja além desses sintomas, além desses comportamentos destrutivos, essa pessoa. Pastelaria do Porco, seja bem-vindo. Outra coisa é melhorar essa autoimagem. Como você se vê? Como é que você tem se visto ultimamente? Será que você tem se colocado para cima? Cícera, seja bem-vindo. Será que você tem realmente cultivado isso? Essa autoimagem positiva? Será que quantas vezes você olhou no espelho hoje e talvez você elogiou você, né, você está bonita, você está bonito, né, você é capaz, você é próspero. Então, são palavras, né? Dizem que palavras têm poder de vida ou de morte. Você que vai escolher. E isso direcionado a nós pode ser o quê? Poder de vida. Então, é importante a gente cultivar essa autoimagem. Outra forma, né, de como tratar esse problema é a questão de tudo isso, né, a gente juntando isso, é a questão da importância da psicoterapia. A psicoterapia é um momento de você se autoconhecer, é um momento de escuta, é um momento de você rever crenças, verdades que você tem. Essas verdades têm feito você se comportar e se ver dessa forma. Essa questão de você ter clareza da sua identidade, dos seus potenciais, e isso vai interferir no seu profissional, no seu pessoal. Então, a psicoterapia tem um papel importante nisso. E eu vou passar para vocês algo muito prático para vocês começarem a melhorar essa autoimagem, essa autoestima. Um dos pontos que talvez a gente pode negligenciar é a questão do exercício físico. Por que o exercício físico é tão importante? Porque existe uma química no corpo. A gente é uma farmácia ambulante. Então, quando a gente está fazendo uma caminhada, indo para a academia ou praticando esporte, a serotonina está sendo liberada. A serotonina é um hormônio do bem-estar, da felicidade. Então você vai se sentir bem, se sentir para cima. Uma outra coisa que eu posso estar passando para vocês, no exercício prático, é você tirar um momento do dia para você cuidar de si. Seja no caso da mulher, talvez lavar o cabelo, aquela lavada bem, e você aproveitar no banheiro, né? Enfim, aquele momento especial. Talvez seja um momento de você se maquiar mais. No caso do homem, fazer o que gosta, o que te dá prazer, né? Tirar esse tempo. Se você talvez é casado ou casada, é mãe, filho, né? Talvez precise deixar os filhos com alguém e fazer esse momento, ou então com o próprio marido, e você ter só esse momento para você, é importante. Um outro ponto, né, um exercício prático, é você escrever todos os dias 30 características positivas suas. Você escrever na folha de papel, eu sou, né, bonito ou bonita, eu sou determinado, eu sou persistente, eu sou maravilhoso, maravilhosa, eu sou filho de Deus, né? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Enfim, você vai colocando todos esses pontos.
eu sou 30 características todos os dias e falar em voz alta para você escutar. Um outro ponto que é bastante importante, que a gente acha que não tem relação, você vai escrever também os seus sonhos, os seus objetivos, o que é que você gosta de fazer. Você identificando o que você gosta, o que é que acontece nesse momento? Tem pessoas que até esqueceram do que realmente gostam, pelo a quantidade de tempo que deixaram de fazer aquilo. E quando começa a relacionar o que gosta, né, talvez o que deixou de fazer há muito tempo, mas que gostava muito, relacionar isso. Então é importante. E aí vem o que? Quais são os benefícios da autoestima? É importante a gente frisar aqui, né? Qual é os benefícios da autoestima? O que a gente ganha, né? Como é que a gente se sente quando a gente está com a autoestima elevada, né? Vocês podem escrever nos comentários o que é que vocês ganham quando você está com autoestima, o que é que vocês conseguem fazer. Escreve aqui no comentário, né? Compartilha com a gente aqui. Um dos benefícios da autoestima é ser capaz de enxergar o bem em tudo. Então quem está com autoestima positiva para cima, ela consegue ver o bem, o lado bom, o lado positivo das coisas, a solução das coisas. Um outro ponto é ficar mais seguro de quem você é. Então quem tem autoestima positiva, elevada, ela vai se sentir mais segura, ela vai ter uma convicção de quem ela é. Terceiro ponto é perdoar a si e as outras pessoas. Quem tem uma autoestima elevada, ela tem facilidade de se perdoar e perdoar as outras pessoas. Outro ponto é tornar o passado de fato passado e focar no presente. Uma pessoa com autoestima elevada, ela tem a condição de fazer isso. Um quinto ponto é reafirmar sempre os seus valores, quem você é, o que você é capaz, o que é importante para você, reafirmar isso. Um sexto ponto é enfrentar melhor as dificuldades e os desafios. Então quem tem autoestima elevada, ela vai aceitar enfrentar o desafio da vida. Ela está mais propícia a isso. Outro ponto é ser mais otimista em relação a todas as atitudes que essa pessoa tem. Ela é mais otimista, ela olha para o futuro, né, de uma forma mais olhando realmente uma realização ali. Ela vê como possibilidade, como oportunidade. Outro ponto é zelar pela saúde física, mental e emocional. Eu falei o quê? No exemplo, né, prático para você ter mais autoestima, né, elevar a autoestima, exercício físico. Então, quem tem a autoestima elevada vai se preocupar com o seu físico, se você está bem fisicamente, né, vai procurar ir no médico constantemente, ver se está tudo ok, né, alimentação. Então, tudo isso é um bem-querer de si. Um outro ponto é compartilhar a sua felicidade para as outras pessoas. Eu falei o que em relação a quem tem baixa autoestima. Ela não vai vibrar com as conquistas. Então quem tem autoestima elevada vai o quê? Vai celebrar, vai vibrar e vai compartilhar com as pessoas que gostam, que ama, seja amigo, seja parente, seja pais, né, mãe, pai, enfim. E essa pessoa com autoestima, ela também vai assumir uma postura mais realista da vida. Então, quem tem baixa autoestima tem uma tendência talvez a ser um pouco mais negativo. Ela está fora da realidade. E quem está com autoestima elevada, ela vai ter uma noção mais real dali da situação, das pessoas. Ela vai conseguir enxergar e vai conseguir lidar com o que ela está enxergando. E eu não posso deixar de mencionar uma pessoa que tem autoestima elevada. Ela é uma pessoa mais autorresponsável. Ela tem a clareza
que se a vida que ela tá levando não está satisfeita, ela é responsável e ela pode mudar. Ela precisa se posicionar. E isso é ser autorresponsável. Uma pessoa com elevada autoestima, ela é extremamente autorresponsável. E para a gente, para uma frase, né, a gente acabar essa live, eu vou deixar uma frase que é: busque o seu propósito e deixe o seu legado, né, seja para os seus, aonde você vive, no lado profissional. Então, busque o seu propósito e deixe o seu legado. E faça, né, do seu dia a dia essa autoconfiança, essa segurança. Não permita que terceiros falem e que você acredite, né, se for negativo, que acredite em relação àquilo que estão falando de você. Então, se for negativo, não aceite e tenha certeza de quem você é. E tenha a certeza que você é único, é exclusivo, não tem ninguém igual a você, e que você tem o poder, você tem a capacidade de superar todos os seus desafios da sua vida. E esse ponto de se amar, em nenhum momento esqueça de se amar, de dar atenção a você e se colocar em primeiro lugar. Então, esse foi o meu recado em relação a essa live de hoje. Quem quiser colocar alguma coisa, se sinta à vontade, compartilhar aprendizado, né? Eu costumo dizer, final de um atendimento, né? Qual foi o maior aprendizado de hoje, dessa live, e para vocês refletirem, qual foi o maior aprendizado, o que é que vocês tiram dessa live, né, em algum momento, que foi mais importante e você leva para a vida de vocês. Que seja um aprendizado e que você coloque em prática. E isso pode fazer diferença na sua vida. Então, eu quero agradecer, gratidão para cada um de vocês. Eu quero estar, né, novamente enfatizando a questão da programação, né, desse canal que é o Instagram. Toda quinta-feira eu estou trazendo sempre temas relacionados à psicologia, ao coach integral sistêmico, mapa de perfil comportamental e saúde emocional. Então, dia de quinta-feira. Dia de segunda-feira, sempre trazendo encontro de empreendedores, trazendo assuntos do digital, empreendedorismo, pessoas que estão começando agora, não tem nem noção por onde começar nesse mundo digital. Nessa segunda-feira tem esses assuntos, e foi criada uma mentoria 360 graus justamente para dar conta dessas pessoas, dessas informações, porque existe um montante de informações de qualidade dentro dessa mentoria. Você tem acesso a vários conhecimentos que você nem imagina, que é muito benéfico e faz toda a diferença no caminhar de negócio que você tem. Dia de terça-feira com a Lorena, que foi minha paciente, trazendo temas de maternidade. É bem interessante, né, o que está acontecendo nas terças-feiras. E também dia de quarta-feira, circuito de filmes, trazendo cada semana um filme para a gente poder refletir, pensar, trazer aprendizado para o nosso dia a dia, a gente se tornar também uma pessoa melhor. E tem um canal do YouTube, o link está na bio do Instagram. Se você não se inscreveu, se inscreva, né? Tem vários vídeos, tudo que a gente tem feito está lá, e compartilhe, né? E continuo com minha missão de crescer e contribuir. Eu espero, né, a cada momento estar inspirando cada um de vocês, que vocês possam estar ajudando o maior número de pessoas, que vocês possam, nos lares de vocês, nos relacionamentos de amizade, né, relacionamento amoroso, que vocês possam ser essa luz na vida de muitas pessoas, dessas pessoas, tá? Um forte abraço a cada um de vocês, que a semana de vocês seja abençoada,
Que tudo de maravilhoso aconteça na vida de vocês e que vocês tenham a certeza que vocês são únicos, são especiais e que vocês podem muito mais do que vocês acham, que pensam que podem, tá? Vocês são vencedores, são campeões. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.